uma pausa. Você... Aí depois você passa pra mim, onde você parar, depois eu passo pra mim e você termina. Tá, primeiro eu vou ler aqui Filipenses 3:8. E na verdade, tenho também por perda. Calma aí, vai. Eu li a Bíblia. Minha tá onde? Cadê minha Bíblia? Filipenses 3:8. 8. Meu Deus. 7, 8. É? Depois o quê? 3, 7, 8. Forte isso aqui, muito forte. 7, 8. É. É Filipenses 3, Capítulo 7, 3, versículos 7 e 8. Isso. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição é a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenham alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu acho alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aí a palavra de hoje é João 8. Aqui era só pra ler, que eu ia ler, aí eu vou desfigurar. Hoje a pregação é João 8. Glória a Deus. Não vê que a minha Bíblia não é de lá, não. Tá sem a Bíblia lá? De fundo? tá atrás do Anderson. Mas é eu que começo? Sim. 15 minutinhos, dá um 20, sei lá. Quando eu peguei isso aqui, me deu uma tremedeira. João 8. Tô de pé, né? Depois ela vai no seu lugar, depois ela vai, depois eu vou. João 8. João 8, João 8 todo. Filipenses, tô? Não, João prega, 8. dá um lugar aí, vai Deus mandar João você 8 todo fazer. aí, do começo ao Parece que Deus mandar você fazer aí. Do jeito que Deus mandar. Eu vou ficar sentadinha, tá igual você. João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E o pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, quer dizer? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como existem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E retornando, inclinou-se e escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, não peque mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo, o teu
verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas é o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito, que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Aí eu vou pregar até o 19, tá? Onde você quiser, de jeito até todo dia, ele se renova. O que você Tá. pregar, ele vai se renovar. Nela, nele. Aí a Sulamita entra depois de mim. Ela entra onde ela quiser, ela no meio, no fim, onde você sentir o coração, você vai pregar. Já vai fácil você pregando, né? Pode fazer Já tô tudo. acostumada Eu já. quero ver o que está dentro de vocês, entendeu? Pra mim entrar no final e dar uma. Vai. Vai pregar em todos se quiser. Não problema nenhum. Se renova, filho. Se 1000 pessoas pregarem a mesma palavra, se renova 1000 vezes. Pode ficar despreocupado. Vai pegar a boneca, vai pegar a... 19, disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus Vai respondeu, pegar ele, não me vai, conheceis cadê a ele? mim, Cadê nem a ele meu aqui? Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. O que eu tenho a entender aqui, no começo, nos versículos anteriores, Jesus ele foi para o monte, se consagrou, e eu ali creio que Moisés tinha até perguntado antes, que eu acho que ali ele conversou com o pai e falou assim que estava na hora de revelar a verdade para alguns, por mais que Jesus saberia que eles não iriam aceitar e Jesus saberia que iriam chamar ele de endemoniado, mas mesmo assim ele falou, não, mas eu vou, porque eu tenho que deixar isso escrito para os meus filhos que vão ler lá na frente, que os que estão aqui pessoalmente não estão entendendo, mas eu sei que quem for ler vai entender. Então Jesus, ele foi dentro de um templo onde tinha vários mestres, rabinos, tinha as pessoas que tinham os pergaminhos não poderiam ficar com qualquer pessoa, era só os mestres que tinham. E Jesus chegou ali, estava com a mulher em adultério, ali também ensina que quem somos nós para poder julgar os outros, sendo que antes da gente apontar para alguém, a gente tem que lembrar que tem 3 dedos voltados pra gente. Que a gente devia deixar essa parte de julgar para Cristo. Deus, ele hoje, ele é nosso advogado, ele é, e no juízo final ele será nosso juiz. Assim como ele nos defende aqui, no final ele irá nos condenar. Pra saber pra onde que a gente vai, se a gente vai ter o direito de entrar ou se a gente vai ter que descer. E então aí Jesus chegou e falou assim que era a luz do mundo. Aí os mestres falaram assim pra ele, por que você se gloria tanto? E eu tinha falado antes que a gente leu uma mensagem que alguém chamava Jesus de bom mestre. E Jesus falava assim, bom é o meu Pai que está no céu. E eu falei para os filhos, o que eu acho bonito de Jesus, interessante, é que as pessoas, ele era como 100% Deus. Ele, com certeza, era muito glorificado naquela época pelas pessoas. Vários adoravam ele também, e é o certo. Mas quando as pessoas falavam alguma coisa, sabe, tipo, chamaram ele só de bom mestre. Ele falou assim, bom é meu Pai. Eu achei muito bonito que ele dava os créditos todo pro Pai. Ele falava, não, meu Pai que está no céu. Tem vários versículos assim das pessoas meio que adorando ele. E ele falava, não, meu Pai que está no céu, adore ele. Eu tô aqui só como mensageiro para trazer a verdade, para poder dar testemunho da verdade, para poder fazer com que a promessa se cumpre aquilo que foi escrito, para poder cumprir as escrituras. Então, ele sempre falava do Pai, ele falava assim, não, meu Pai que está no céu, eu vim dar testemunho dele, eu vim falar sobre ele, eu vim apresentar ele a vocês que vocês nem conhecem ele. É forte. Vocês falam dele, vocês pregam sobre ele, vocês louvam pra ele,
vocês não o conhecem. E como que a gente pode falar de uma pessoa que a gente não conhece? Eu falei na igreja, eu falei assim, vocês ficam clamando a Deus, ficam chamando Ele quando vocês precisam, quando vocês estão mal, e vocês não verem mudança. Vocês fazem jejum, vocês fazem propósito, e não chegam a bênção até vocês. Por quê? Porque será que quem está recebendo é o Pai? Será que é para Ele que você está fazendo? Meu Deus. E como é que a gente pode, como é que a gente pode fazer uma coisa para uma pessoa sem saber quem é essa pessoa? Como a gente pode ter certeza que ela está recebendo? E aí às vezes a gente fica julgando, falando assim, ai, Deus não me escuta, ai, eu nunca vou sair dessa vida, eu nunca vou sair dessa enfermidade. Mas será que você está sabendo pedir? Você está pedindo com as palavras certas, do jeito certo? Porque assim como Ele é pai, a gente é filho. Aí quando a gente quer alguma coisa de um pai, a gente sabe como pedir. A gente sabe como chegar no pai e falar o que você quer. Ele vai te dar. Não, talvez não no momento que você quer. Mas Ele vai te dar. Mas você tem que saber falar. E Deus, Ele quer que a gente recebe Ele como um pai. Ele quer que a gente chame Ele de pai. Porque a gente é filho, não tem por que ficar chamando Ele por outro nome, por outra coisa. Porque se você chamar os seus pais por um outro nome, Ele não vai atender. Porque como é que vai saber que é com Ele que você está falando se você disser outra coisa? E Jesus deixa bem claro aqui para os mestres que serviam a Cristo que não conheciam o Pai. Por que eles não conheciam o Pai, sendo que eles dedicaram a vida deles todinha para o Pai? Eles se santificavam para quem? Para quem que eles davam os sacrifícios? Isso é sério, mano. Isso é Para sério. quem eles davam os sacrifícios? Naquela época eles faziam muitos sacrifícios, né? E o pai falava que não recebia esses sacrifícios. Não era ele que pedia. E aí? E só tem um Deus. E agora? Alguém estava confundindo os seres humanos. E foi para isso que Jesus veio para a Terra. Para poder desfazer. Meu Deus do céu. Amém. Você é doido. Imagina você dedicar a sua vida todinha para Deus. Você se santificar, você se consagrar, fazer de tudo, dar sua vida em cima do altar. E chegar no grande dia ele falar que nunca te conheceu e pedir para você se afastar. Você tá com a vida toda certa, você é um bom dizimista, você ajuda, você ganhou milhares e milhares de almas. E ele chegar em você e falar assim, apartai-vos de mim porque eu nunca os conheci. Sim. Como assim nunca me conheceu? E foi a mesma coisa que aconteceu em João 8 ali, 19, Jesus falando para os mestres, vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. E por isso Jesus ele foi chamado endemoniado. Por isso que Jesus ele foi predejado ali, né? Pegaram pedra pra atacar nele porque não aceitaram a verdade. E hoje tem muito disso. Você tenta revelar a verdade pra alguém, tenta falar só um versículo só, a pessoa fala que você tá louco, que você tá vendo coisas. Que isso aí é falado só na igreja do Anderson. Só o Anderson que fala sobre isso. Ainda bem que eu não tô pregando. Mas as Você tá usando pessoas, seus laços. elas estão deixando com que o véu domine a si próprio. A gente tem que parar de ficar falando que o outro tá pregando, não, e parar de ler a Bíblia. Foi isso que eu falei assim, se uma pessoa falou uma coisa e você não entendeu, não vai falar que só ela que sabe. Vai num caminhão com Deus no lugar, só você e ele particular, e fala pra ele, eu quero saber aquilo que ele estava tentando me dizer e eu não soube ouvir. Porque se você ouve, você aceita, e você aceitando o Espírito Santo te revela. Porque não somos nós que revelam. Que nem muitos chegaram e me falaram assim, Sara, por que vocês tanto falam nas lives que eu escuto o Anderson falando? Como que é isso? Eu falo, vai lá, assiste os vídeos, é tudo explicadinho. Mas se você assistir e não entender, é porque você não recebeu. E se você não recebeu, o Espírito Santo não te revela, porque não somos seres humanos que revelam a verdade. É
é o Espírito Santo que revela. E Jesus falou, eu apresento meu Pai para quem eu quero. Eu só vou revelar o Pai para você se eu quiser revelar É ele. forte. Misericórdia. É lindo. E em João 1,18 fala, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está nos seios do Pai, esse o revelou. Deus revela o Pai para quem Ele quer. E para quem Ele sabe que vai ser um verdadeiro adorador. Que vai saber adorar o Pai em espírito e em verdade. E a Sulamita vai terminar. Meu Deus. A próxima. Jesus amado. Senta no banquinho. É. Vai pro Então fica. banquinho. Eu já fico primeira pra Ou fica aí mesmo, tá dando mamar pra ela. Fácil. Dá risada não. É forte. Nossa, eu tô morrendo aqui. Você tá muito com esse casaco de pé de urso. É porque tá mó frio lá fora, eu tô toda gelada aqui ainda. Bom, eu nem sabia, né, que ia sair essa palavra de ontem. A Nath, eu lendo de ontem, eu deixei até marcado o versículo que mais me chamou a atenção, né? Então, um versículo que eu lendo, assim, o que, né, me chama é o 12. E fala assim, falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, será a luz da vida. Vou ficar em pé aqui. Vem, se fica aqui da luz. Então, né, ele me chamou muita atenção porque aqui tá falando que Jesus falou outra vez. Então, provavelmente aqui ele já tinha repetido várias vezes, né, que ele é a luz do mundo. E o pessoal não estava levando a sério, não estava acreditando. Então, hoje a gente vê muitos casos assim, porque a gente fala da palavra para pessoas que ou não são, né, da mesma igreja, ou que não são crentes. Ele olha para você e fala assim, mas será que é tudo isso mesmo? Será que Jesus faz isso por mim? Você explica, gente, Jesus é o único, sabe? Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que, se você tiver com algum problema, entrega nas mãos dele, que ele vai arrumar a solução, né? Muitas vezes a gente para e fica pensando assim, meu Deus, como o ser humano vamos dizer no português certo, como o ser humano pode ser tão burro ao ponto de ver tudo que está acontecendo e mesmo assim você fala de Deus e ele não quer saber, ele nega, sabe, tipo, eu não quero. Ou hoje, como a gente escutou, tanto eu como a Emerson, a gente escutou de uma pessoa que ela falou assim, eu sou católica e vou morrer católica. Então, tipo assim, a gente, né, tenta falar, né, tenta ajudar as pessoas, né? E tem gente que não quer, a gente respeita a opinião, cada um tem sua opinião, cada um conhece, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente faz. E quando ele fala assim, quem me segue não andarás em trevas, gente, isso é maravilhoso. Imagina você seguir um Deus de luz, sabe? Onde você for, ele vai estar na sua frente, ele vai estar te guiando, ele vai estar te ajudando, sabe? Sem você precisar ter medo de nada. Você sai de casa, você fala, Senhor, guia os meus passos até onde eu tenho que ir. Quando você sai do seu serviço, Senhor, me guia até em casa, e você saber que ele está te guardando, sabe? Que ele está te protegendo, isso é coisa linda, né? Eu fico imaginando assim, como a gente imaginando, imagina você andando na rua e um anjo te protegendo, indo atrás de você, e vir alguma coisa mal e não conseguir te alcançar porque você está sendo protegido. E tem gente que não entende o quão maravilhoso é isso, sabe? Você sair de casa e você voltar, você está sendo protegido por Deus, né? Porque, imagina você sempre estar na luz, andar com Jesus é você andar na luz em vez de você andar nas trevas. Você sair de casa, chegar ali, te assaltarem, tentar te matar, qualquer coisa, você sabendo que você tem a proteção, sabe? Às vezes pode acontecer, pode, mas você sabe que não vão fazer nada com você, né? Porque a gente não pode dizer que nunca vai acontecer, pode acontecer, mas saber que a nossa vida está guardada por Deus, saber que você, imagina, você tá assim na sua casa e fala assim, meu Deus, como bom é estar aqui, e de repente tocar a trombeta e eu fui,
Ninguém me viu, ninguém me vê mais. É maravilhoso, gente. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, sabe? É isso que as pessoas precisam entender, né? Não é só a igreja do Anderson que fala, como muitos falam, né? Mas o Anderson está pregando o que muitos pastores estão deixando de pregar, né? Todas as igrejas deveriam estar pregando isso, deveriam estar falando da verdade, mas não estão. Por quê? Porque estão com véu, sabe? Então, assim, você escutar de uma pessoa porque só lá falam. Gente, vamos ler a Bíblia. Quantos versículos o Anderson fala, tá na Bíblia, ele explica. Se não entendeu, pergunta de novo. Lê que nem a Sara mesmo falou, sabe? Não entendeu? Dobre o seu joelho na sua casa, no seu quarto, no seu cantinho. Senhor, me ajuda, eu não entendi, me revela. Né? Espírito Santo, me revela o que ele quis dizer, ele vai revelar. Né? A gente não é melhor nem pior que ninguém, a gente está aqui para falar da palavra da verdade. Aquilo que a gente está aprendendo, a gente quer passar. Então, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouçam, sabe? O que diz a palavra, mas muitos estão tampando o ouvido, fingindo que não estão ouvindo nada. Jesus está voltando, a gente precisa se apegar, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar cada dia mais ao Senhor, sabe? Eu fico imaginando assim, meu Deus, se acontece de Jesus voltar e eu não for, o que vai ser da minha vida? Sabe, eu fico imaginando o tormento que vai ser a terra. Então, assim, eu estou me apegando cada vez mais a Deus, porque no dia que Ele vier, eu quero subir de primeiro, eu não quero esperar, sabe? Então, assim, quem está ouvindo essa live, gente, vamos acordar. Jesus está voltando, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam se apegar, entendeu? Porque na hora não adianta, como a Sara mesmo falou, você ter pregado para 1.500 pessoas, ter salvado almas e você chegar lá, Jesus olhar para você falando, filho, pode ir embora porque eu não te conheço. Imagina quão doloroso vai ser. Então vamos prestar atenção no que a palavra do Senhor diz. Não é em mim, não é no Anderson, não é em ninguém, é na palavra. É a palavra que está dizendo sobre a verdade. Então vamos dobrar o joelho, em vez de criticar o irmão, em vez de falar da vida dele, vamos pegar a Bíblia e ler. Vamos prestar atenção porque está tudo escrito e não estão prestando atenção nisso, sabe? Então, para encerrar eu quero só ler mais um.